E com a decisão do ministro Edson Fachin de anular os processos da Lava Jato contra o ex-presidente Lula, ele ficou ficha limpa, como se não tivesse mais problemas de corrupção ali naquele momento. Com a notícia, o mercado entrou em queda, dólar subiu, bolsa caiu. E agora nós vamos conversar com Aires Furquim sobre esse cenário político. Isso pode afetar o produtor rural ou isso aí não vai afetar nada? Aires, boa tarde. Boa tarde, Fabélia. Boa tarde a todos os seus seguidores. Na minha concepção, isso é um atravessar de corredeira. Nós temos esse momento que gera essa instabilidade, estilo aquela da Petrobras, há 2, 3 semanas, e aí as coisas vão se arranjando. A questão do ex-presidente Lula, ela é meramente técnica. O Fachin tratou da competência. Se o juiz de Curitiba poderia ou não julgar tudo do Lula, ou se aquilo foi feito inicialmente exclusivamente para problemas voltados à Petrobras. E ele entendeu que lá tinha sido estabelecido foro privilegiado para as questões da Petrobras. E como ele é presidente da República, exercia essa concepção de ladruagem moderna que o PT criou no Estado, em Brasília. Então, o local que seria para ser julgado era Brasília. No primeiro momento, isso trouxe uma perspectiva de fim de vida. O ministro Marco Aurélio Melo Cunha diz: olha, eu não estou muito consciente de que esse é o caminho. Por quê? Pelo seguinte: o próprio Supremo Tribunal Federal, em momentos anteriores, referendou atos que já foram praticados em subsequência a julgamentos da Lava Jato. E o Fachin quis dar um termo final a tudo isso. E pior, sem consultar no primeiro momento o plenário do Supremo Tribunal Federal. Hoje sabemos, pode ser só um voto, mas tem de entendimento diferente do ministro Fachin. Como o ministro Gilmar Mendes continuou com a ação de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, eu quero entender que nós já tenhamos mais pessoas pensando que nós temos que analisar ato a ato. Se o Sérgio Moro for julgado suspeito, ele o será em que parte do processo? No todo, no meio? Então, tudo isso, ao meu ver, ainda vai demorar pelo menos uns 2 meses para clarear. Vale lembrar que o ex-presidente Lula tem outras dezenas de processos já julgados em outras cidades, em outras comarcas, e que estão subindo para o segundo grau, onde vai gerar a chamada decisão colegiada. E nós temos, hoje ele está elegível, tudo bem, mas a eleição só pode ser contada a partir do mês de agosto de 2022. Por quê? Porque esses prazos serão contados no ato do registro da candidatura. O partido pode dizer: ele é meu candidato. Inclusive, o partido pode, na convenção em julho do ano que vem, dizer: ele é o meu candidato oficial, e não passar. Então, eu acho que nós temos que ter um pouco mais de disposição em entender que nós temos alguns pontos para serem colhidos ainda. E, ao meu ver, tem muita água para passar por baixo da ponte. Nem aquele que acha que o Lula já é candidato oficial e nem aquele que acha que ele é uma carta fora do baralho. Isso na questão judicial. Se nós pegarmos todas as pesquisas, sem exceção, que trata de eleição de candidatura futura qualitativa, qualquer candidato, inclusive o ex-presidente Lula, que se lançar vinculado ao PT, não conseguirá trazer consigo os problemas do PT como não realizados. Ele pode se apresentar como um vencedor do tribunal na questão pessoal, mas as questões do partido PT
se tornaram intransponíveis. Hoje, baseado nessas pesquisas, ele teria muita dificuldade, não só contra uma eventual candidatura do presidente Bolsonaro, como qualquer uma outra candidatura de centro-direita. E aí, diante de tudo isso aí mexe com a vida real do produtor? Não acredito. A eleição trará algumas análises a serem realizadas à época. Hoje, não mexe. Nós temos que entender também, não adianta a gente ficar, porque o Lula isso, o Bolsonaro aquilo. Nós estamos vinculados no meio de um mercado mundial. Se o Lula quer ou se o Lula não quer, se o Bolsonaro quer, isso não é de grande importância. Vamos dizer assim, que nem o Lula, nem o Bolsonaro têm poder suficiente para influenciar as decisões mundiais. Mundiais não, ele pode até atrasar as nossas ou adiantar. E essa história, que eu vejo muito um comparativo, estamos caminhando para o lado da Venezuela, ou o outro nos salvou da Venezuela. Olha, nós temos uma população muito mais arrojada, completamente diferente da Venezuela. Nós produzimos de um tudo e nós deixamos de produzir aquilo que é menos rentável para comprar, por opção nossa negocial. Então, um governo de 4 anos não tem força para arrebentar a estrutura nossa. O que eu imagino hoje é que essa polarização nos levará a um mundo que está acontecendo no mundo mais desenvolvido. Por alguns anos, nós viveremos muito polarizados. Isso, na minha opinião, quer dizer o quê? Aquelas vitórias eleitorais, políticas de grande porte, com 10, 20, 15, sei lá quantos pontos percentuais, tenderão, ao longo da história, a acabar, e nós vamos cair naquela de 3, 52 4, a 48. 5, exatamente. Por quê? Porque as forças mais ou menos colocadas à direita ou à esquerda estarão se posicionando de forma mais voraz. Aos meus olhos, hoje, a roubalheira empreendida pelo PT enfraqueceu de sobremaneira esse discurso. E se você fizer uma análise, me desculpem, mas a verdade é essa, aqueles que são fiéis seguidores daquela filosofia de vida são pessoas que viviam sob os favores daquele pessoal. A maioria deles sindicalistas, sindicalizados e funcionários públicos, que têm a garantia do seu salário. Do seu no dia 30. Independente. Enquanto nós começamos o dia 1º sem saber como chegaremos no dia 30. E aquela, porque é um termo que é muito usado, especialmente dentro do setor, a insegurança jurídica, porque nós temos um judiciário que está mandando ao invés de ser executivo e tal. Isso aí gera, com essa decisão do Fachin e outras decisões que a gente já viu acontecer, gera essa instabilidade? Olha, ela gera instabilidade política, mas a instabilidade jurídica propriamente, ela não gera. Por quê? Porque ele está analisando esse processo esse habeas corpus do Lula, tratando de uma questão meramente processual. Ele não inocentou o Lula, de forma nenhuma. A gente nenhuma. tem que deixar isso muito claro. Por exemplo, o que é importante é saber aonde que foi errado, para que nós possamos corrigir e continuar. Se não, o Lula estava errado, só a competência, Curitiba. O juiz será o de Brasília, do Distrito Federal. Ele poderá usar todo aquele processo, a organização probatória, e pode condenar o Lula daqui 10, 15 dias. Não há impedimento para isso. Então, nesse momento, nós estamos, em especial a grande imprensa, está jogando no mercado de vida, não é no mercado financeiro, de vida um medo enorme. Não, isso está tudo errado. O que nós temos que pensar é o seguinte: muitas condicionantes vão ocorrer, e elas poderão ser mais a um lado ou mais ao outro, mas de forma nenhuma anulou-se, ou de forma nenhuma quis dizer que o Lula é um santo. Coitadinho preso inocente.
Tem nada disso. Primeiro estamos discutindo se a competência é Curitiba, se não é, e qual é a extensão da interferência dessa competência dentro dos atos praticados pelo juiz Sérgio Moro. Aos meus olhos, depois daquele monte de coisa que foi publicado de fala dele, eu entendo que ele usou o cargo para ter uma ascensão sociopolítica. Não quero dizer que ele queria ser o dono do mundo, mas pelo menos ele quis, de alguma forma, interferir até no funcionamento da justiça, quando ele dizia para o promotor o que e como fazer, porque ele faria assim lá na frente. Volto a dizer, aos meus olhos, ele está frito e mal pago, o ex-juiz Sérgio Moro. Aquela ideia que nós formamos daquele super-herói nos foi puxado agora. Ele queria ser o paladino da justiça e para isso ele, por detrás, esmagou o processo. Tanto é que se nós fizermos uma análise um pouquinho mais calma, aquilo que o Gilmar Mendes e que o Lewandowski falou ontem e disse que ele era suspeito, mas que antes o próprio Fachin e a ministra Carmen Lúcia tinha dito que não achava, estão achando que pode ser. Então, é bom nós termos tempo. Vamos analisar os acontecimentos. Não está nada morto. Então, não está nada morto, não é nada Moro. Aires, muito obrigada, nosso tempo está esgotado e a gente volta a falar a qualquer momento aí para a gente falar mais um pouquinho aí, trazer mais luz, porque estávamos aí em meio a um redemoinho, tivemos que esperar um pouco do vento para ver de que lado que essa poeira está indo. Sou eu quem te agradeço.